galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente viu em sala de aula a parte de compostos orgânicos, né? A gente chegou a falar de carboidratos e lipídios. E a gente não conseguiu entrar em proteína. Então, nessa videoaula aqui, o que a gente está fazendo é continuando na parte bioquímica, beleza? Continuando a parte de compostos orgânicos, tranquilo, que a gente estava trabalhando em sala. E a gente vai começar agora a parte de proteínas, tranquilo? O que são proteínas? Proteínas nada mais são do que moléculas formadas por sequências de aminoácidos. Aí a gente tem nomes alternativos, por exemplo, as proteínas também são chamadas de polipeptídeos. Por que elas são chamadas de polipeptídeos? Porque o aminoácido também é chamado de peptídeo. As proteínas elas vão ser macromoléculas formadas por aminoácido, tá? O aminoácido é a unidade básica que forma a proteína, tá? Se vocês lembrarem, quando a gente falou de carboidratos, eu falei para vocês que a gente tem carboidratos que são os monossacarídeos, que é a cadeia mais simples, tá? Você tem disacarídeos, trissacarídeos e assim por diante, que são os oligosacarídeos, que são cadeias pequenas e médias formadas por alguns monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são formadas pela união de vários monossacarídeos. Então, a proteína é um polipeptídeo, porque é uma molécula formada pela união de vários peptídeos. Em outras palavras, a proteína é uma cadeia formada por vários aminoácidos, beleza? Logo, o aminoácido é a unidade básica que forma essa nossa proteína, beleza? O aminoácido é a unidade que compõe a proteína. Tranquilo? Nicolas, eu quero falar que o peptídeo é a unidade que compõe a proteína. Sem problema. Mesma coisa, tá? Como diz o outro, potatoes. Uma parada importante. Proteínas são macromoléculas. Carboidratos, como o amido, o glicogênio, celulose, a quitina, eles também são macromoléculas. Eles formam o que a gente chama de polímeros, beleza? Quem são os polímeros? São aquelas macromoléculas que são formadas pela repetição de uma unidade. Nesse caso, a unidade é aminoácido. No caso de uma celulose, é a glicose. Beleza? No caso do glicogênio, no caso do amido, também é a glicose. Beleza. Mas por que isso é importante? Porque, se vocês lembrarem, lipídios não são macromoléculas e lipídios não formam polímeros. Beleza? Show de bola. Outra característica. As proteínas é o que a gente chama de principal biomolécula do nosso organismo. É o principal componente orgânico do nosso organismo. Beleza? As proteínas a gente acaba dizendo que são essenciais ao nosso organismo porque elas assumem diversas funções. Mais para frente a gente vai ver as variadas funções que elas podem assumir. Beleza? Então, tirando a água, que a gente é basicamente 70% feito por água, as proteínas vão ser os principais componentes do nosso organismo. Por isso que eu coloquei o principal componente orgânico do nosso organismo. Outra coisa, elas são sintetizadas a partir do nosso RNA mensageiro, através dos nossos ribossomos, com o auxílio do RNA transportador. O que eu quero dizer? A mensagem para a produção da proteína ela está no RNA mensageiro. Quem vai fazer a síntese proteica é o ribossomo. Quem auxilia trazendo aminoácidos para integrar essa proteína é o RNA transportador. Beleza? Isso a gente vai ver melhor quando a gente estiver falando de síntese proteica lá na parte de tradução. Lá DNA a gente vê a replicação do DNA, depois a gente vê a transcrição do DNA em RNA e depois a gente vê a parte de síntese proteica, ou tradução. Beleza? Então voltando ao que é importante aqui, quando eu falo da unidade da nossa proteína, do aminoácido, eu preciso entender quem é esse aminoácido, tá? Então, basicamente, esse aminoácido, para mim, vai ser um carbono central, que eu chamo de carbono alfa. E em algumas vezes, dependendo do meu aminoácido, esse carbono alfa vai ser um carbono quiral.
Lembra lá da química? Quando eu tenho 4 ligantes diferentes, eu chamo esse meu carbono de quiral. Nicolas, ele sempre vai ser quiral? Não, tá? Ele vai ser sempre um carbono alfa? Sim. Ah, Nicolas, eu não lembro de carbono alfa, carbono quiral. Não importa. É um carbono central, beleza? Uma dessas ligações sempre vai ser realizada com hidrogênio. Nicolas, tem que ser essa ligação para cima? Não, isso também não importa, tá? Desde que uma das ligações seja feita com hidrogênio. A outra ligação vai ser vai interagir com uma função orgânica da química, que é a amina, o NH2. E uma terceira ligação vai ser com outra função orgânica da química, que é o ácido carboxílico, COOH. E a quarta ligação vai ser uma ligação com um radical. Nicolas, o que é um radical? Um radical vai ser uma porção variável do aminoácido. Como assim, Nicolas, uma porção variável do aminoácido? No lugar desse R aqui, eu posso colocar um outro hidrogênio. Ah, Nicolas, mas aí meu carbono não é um carbono quiral. Não, não importa se ele é ou não. O que importa é que esse radical vai determinar para mim qual é o meu aminoácido, beleza? Ou, ao invés desse hidrogênio ligado aqui, onde está esse radical, eu posso ter um CH3, beleza? Ligado ali. Aí eu tenho um outro aminoácido diferente deste primeiro, que vai ter o hidrogênio no lugar do radical, caso eu tenha um CH3 nesse lugar. E assim por diante, beleza? Então, o que é invariável para o meu aminoácido? Vai ser a estrutura composta pela amina, o meu carbono alfa, o hidrogênio e o ácido carboxílico. Isso é invariável. O que é variável para o meu aminoácido vai ser o radical. Beleza? Aí, dependendo do meu radical, eu tenho um tipo de aminoácido. Se eu tiver um radical diferente, eu tenho outro tipo. Beleza? Show de bola! Existem cerca de 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas. Beleza? Nicolas, só existem 20 tipos de aminoácidos no mundo, no planeta, no universo? Não. Existem mais do que 20 tipos. Existem 20 tipos que formam as proteínas que a gente conhece. E existem algumas poucas exceções de um ou outro aminoácido diferente que é encontrado em certos tipos de proteína, por exemplo, em bactérias. Beleza? Mas, na maior parte dos organismos que a gente já estudou e que a gente conhece, a gente vai ter basicamente 20 tipos de aminoácidos diferentes formando essas proteínas. Beleza? Esses aminoácidos, eles vão ser classificados de acordo com 3 características, de uma característica básica, né, na verdade, mas em 3 grupos. Eles podem ser classificados como aminoácidos essenciais, naturais e semi-essenciais. O que isso quer dizer? Meu aminoácido que é classificado como essencial, ele não é produzido pelo nosso corpo. Nicolas, então por que ele é essencial? Porque ele é essencial na nossa alimentação. Qual que é o aminoácido que é essencial? Não importa. Quais são os 20 tipos de aminoácidos que a gente conhece? Não importa. Isso daí na questão vai ser trazido para você. Você não tem que decorar tipo de aminoácido. Beleza? Mas é importante que você saiba que existem aminoácidos que são essenciais, ou seja, eles não são produzidos pelo nosso organismo e a única forma da gente obter é pela alimentação. Show de bola! Os naturais, eles são naturais porque naturalmente a gente produz. Então eles são produzidos pelo nosso organismo. Nicolas, e a gente não consegue na alimentação? Consegue. Além da gente conseguir produzir, a gente consegue obter esses aminoácidos na alimentação. Show de bola. Esses são naturais, porque naturalmente a gente produz. E o terceiro tipo são semi-essenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente produz. Só que a gente produz em pouca quantidade. Em quantidades extremamente reduzidas. Se eu produzo isso em pouca quantidade, mas eu preciso dele numa maior quantidade, ele vai ser semi-essencial. Porque a gente produz, mas não na quantidade adequada. Ou seja, o restante a gente vai obter através da nossa alimentação. Tranquilo isso, gente? Nicolas, quantos são os meus aminoácidos essenciais? São cerca de 8. São cerca de 8 aminoácidos. Beleza?
E os meus naturais? Vão ser o restante, 12. Nicolas, mas e os semi-essenciais? A gente não precisa contabilizar semi-essencial, beleza? Questão de vestibular que venha trazer aminoácido semi-essencial, ela vai te dar uma deixa para a questão. Ele nunca, em questão alguma de vestibular, vai cobrar para você. Cite um tipo de aminoácido semi-essencial. Ou até mesmo um tipo de aminoácido essencial, natural. Ele vai contextualizar para você. Beleza? Basicamente, o que vocês precisam saber até agora é isso. Vou fechar essa aula por aqui, para não ficar muito extensa, e já vou num próximo módulo aí. O que eu tenho feito? Eu tenho dividido em módulos. Por exemplo, esse módulo de bioquímica, dentro de proteína, eu vou botar essa daqui como a nossa primeira aula, tá? Ou primeira parte. Aí num próximo vídeo desses 10 minutos, numa nova folhinha, eu vou gravar a continuação disso. Beleza? Grande abraço e bons estudos!